Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de videoaulas sobre tópicos avançados na hora de declarar, criar e utilizar módulos, procedimentos e funções. Este é o último vídeo dessa série, onde nós vamos tratar de um assunto que a maioria dos programadores ou desconhece ou simplesmente já viu falar, mas não deu importância. E é um assunto muito importante porque muitas vezes, quando os teus programas em VBA começam a ficar mais complexos, é justamente aí que acontece algum problema, aí que dá problema, tá? Então, nós temos que conhecer bem esse conceito, entender ele, e quando eu digo dar problema é assim, ó, o programa todo roda, não dá um erro em tempo de execução assim que interrompe o programa, mas os resultados são errados. E aí pode saber que tem algum parâmetro, alguma variável que está sendo usada fora do escopo dela e está gerando resultados imprevistos. Muitas vezes, a maioria das vezes, é por falta de conhecimento da diferença entre a passagem de parâmetro por valor e por referência. Então vamos nessa lição que talvez fique um pouquinho longa, mas vou ir bem devagar, vou explicando detalhes, explicando item a item e fazendo os testes, tá bom? Você já aprendeu que ao declarar uma função ou procedimento, é possível declarar um ou mais argumentos. Estamos careca de saber isso, já usamos várias vezes. Ao utilizar uma função ou procedimento, você deve informar os valores para os argumentos ou passar nome de variáveis que contêm os respectivos valores, na mesma ordem que foram definidas durante a declaração da função ou procedimento, ou deve usar os chamados parâmetros nomeados, que nós vimos no vídeo anterior, aí você pode passar em qualquer ordem. Esse processo é conhecido como passagem de parâmetros para a função ou procedimento, ou seja, ao chamar a função ou procedimento, passamos valores esses que vão ser utilizados pelo código da função ou procedimento para executar os cálculos, as ações para as quais a função ou procedimento foi criada. Existem duas maneiras de fazer a passagem dos parâmetros e é muito importante, é vital para o programador entender exatamente a diferença entre essas duas maneiras. Existe a passagem por valor, by val, e a passagem por referência, by ref. Esse conceito é muito importante e nós vamos entendê-lo através de alguns exemplos simples, que nós vamos ver nessa lição. Inicialmente nós vamos ver o que acontece quando utilizamos o tipo de passagem padrão, que é por valor, onde apenas o valor do procedimento é passado para a função. Depois nós vamos ver também alguns exemplos práticos, onde nós vamos ver o que acontece quando o parâmetro é passado por referência, ao invés de por valor. Calma esse conceito, exemplificando no VBA tudo passo a passo. Vamos lá então. Passagem de parâmetro por valor. Esse é um método padrão, ou seja, ao declarar os argumentos de uma função ou procedimento, eu não preciso usar a palavra-chave by val, pois automaticamente os valores assumem que eles serão, os parâmetros
os argumentos, eles assumem que serão passados por valor. As duas declarações a seguir são equivalentes. Por exemplo, declarando um procedimento aqui chamado dobra-valor, e ele recebe como parâmetro um número inteiro. Ou eu poderia colocar assim, by val num has integer. Mas automaticamente, se eu não coloco nada, ele assume que a passagem é por valor. É o padrão, é o que nós trabalhamos até agora. Na hora de chamar o procedimento, ou você passa um número aqui, ou um nome de uma variável que contém um número inteiro. Só isso, tranquilo. Na segunda declaração, explicitamente estou utilizando a opção by val para identificar que o parâmetro num será passado por valor. Mas o que significa a passagem de um parâmetro por valor? Significa que o procedimento receberá apenas o valor do parâmetro e não uma referência ao endereço de memória onde está armazenado o valor. Com isso, quaisquer alterações que forem feitas no valor do parâmetro dentro do procedimento não afetarão o valor original, o qual será o mesmo de antes da chamada do procedimento ou função. Então, nesse caso aqui, supor que você passe por valor, que é o padrão, a variável x para o procedimento dobra-valor. O procedimento recebe apenas o valor da variável x. Ele pode alterar x lá dentro, o que quiser. O valor da variável x original lá fora do procedimento não é alterado, porque o procedimento recebeu a passagem do parâmetro por valor. Então ele recebeu, x vale tanto, mas não recebeu o endereço da memória onde está x. Então, quando ele altera x dentro do procedimento, ele está alterando uma variável x que é local ao procedimento, e não a variável x original lá de fora. Isso é muito importante. Para exemplificar esse conceito, considere o código a seguir, onde tem uma função principal chamada subteste, na qual declaro uma variável chamada meu-valor, do tipo inteiro. Inicializo essa variável e passo ela por valor, by val, que é o padrão, como parâmetro para o procedimento dobra-valor. Então vamos ver esse exemplo aqui, vamos explicar ele passo a passo. Vou lá para o meu editor de código VBA. Então eu vou criar vou fechar esse anterior aqui, vou fechar essa aqui, não salvar, e vou abrir uma planilha nova, arquivo novo, vou fazer aqui essa função, tá? Como é que vai para o editor de código VBA? Alt F11, Estou lá na pasta 5, vou inserir um módulo aqui. Como é que eu insiro um módulo aqui dentro? Direito no nome da pasta, inserir módulo. Isso já foi visto nas lições anteriores. E aqui nós temos um procedimento chamado teste, em que ele declara uma variável meu-valor e do tipo inteiro e atribui para ela o valor 5. Depois ele mostra o valor dessa variável. Aí eu chamo o procedimento dobra-valor. Quando eu chamo o procedimento dobra-valor, ele pula para cá. Ele valor recebido como parâmetro, tanto. Ele pega o valor, multiplica por 2, valor duplicado. Depois que ele encerra, ele mostra o valor da variável meu-valor, e vocês vão ver que ela não foi alterada. Por quê? Porque como a passagem é por valor, foi passado apenas o valor dessa variável e não o endereço de memória dela. Então aqui dentro pode multiplicar por 2, fazer vezes 10, fazer vezes 200, que não vai alterar o valor. Vamos lá então. Vamos executar esse subteste aqui e vamos observando. Valor original, 5. Valor recebido como parâmetro, 5. Valor duplicado, 10. Valor de meu valor após a execução, 5. Ou seja, o valor não foi afetado. Mas aí, Júlio, e se tu usasse aqui dentro uma variável com o mesmo nome aqui, meu valor, ele ia conseguir afetar a original? Vamos fazer um teste. Vamos lá então, valor recebido, num.
E aí eu vou fazer aqui, ó. Vou declarar uma variável meu valor como sendo do tipo inteiro. E vou dizer aqui, ó, meu valor igual a num, que é o que ele recebeu, vezes 2, valor duplicado, meu valor. E vamos ver se depois que ele termina a função e exibe isso aqui, se ele vai exibir o valor original 5 ou vai exibir o valor duplicado 10 na última mensagem. Vocês já sabem a resposta, mas vamos executá-lo. Valor original de meu valor, 5. Valor recebido como parâmetro, 5. Valor duplicado, 10. Valor de meu valor após a execução, 5. Então não interessa que aqui dentro tenha uma variável com o mesmo nome daquela lá, por dois motivos principais. Primeiro, como essa variável foi declarada dentro do procedimento, ela só existe aqui dentro. E segundo, a passagem do parâmetro foi por valor. Então, o procedimento não recebeu o endereço de memória dessa variável aqui. Recebeu apenas o valor dela. Pode fazer o que quiser aqui dentro, inclusive declarar uma variável com o mesmo nome, que não vai afetar a variável original, pois o procedimento não tem o endereço da variável original. E se ele não tem o endereço da memória onde está a variável original, ele não pode alterar o valor dela, faça o que fizer. Então viram, quando eu passo um parâmetro por valor, o procedimento faz o que quiser, mas o valor da variável original não é afetado. Tranquilo esse conceito então, pessoal? Vamos ver aqui, vamos fazer todos os comentários necessários. Inicialmente é feita a declaração da variável meu valor, como sendo do tipo integer, tá. E aqui eu mostro o resultado daquela execução ali, ó. Valor recebido como parâmetro, tarará, tudo certinho então. Este resultado confirma que a variável num foi duplicada, que é a variável dentro do procedimento, mas como estaria a variável original? E aí eu mostrei para vocês que ela não foi afetada. A variável manteve o valor original. Perfeito, tudo direitinho até aqui. Observe que o valor da variável meu valor não foi alterado pela execução do procedimento dobra valor. Isto confirma que, aqui faltou um que, a passagem de parâmetro por valor, não tem aqui, isso confirma a passagem de parâmetro por valor, ou seja, o procedimento recebeu apenas o valor da variável e não o endereço de memória dela. Eu estou falando o endereço de memória dela, mas tecnicamente a gente chama como uma referência à variável. Vocês vão ver que justamente o outro tipo de passagem, que é by ref, quando eu passo por referência, aí sim eu estou passando o endereço da variável e aí ela vai poder ser modificada. Mas vamos continuar aqui no by val. Com isso, os comandos do procedimento dobra valor não irão alterar o valor da variável meu valor, pois o procedimento não tem acesso ao endereço de memória da variável. Ao contrário, tem acesso apenas a uma cópia do valor da variável. Perfeito? Passou por valor, ele recebe o valor da variável e não tem acesso ao endereço da variável na memória, portanto não pode alterar a variável. Não interessa o que ele faça dentro do procedimento, jamais vai afetar o valor original da variável lá fora. Na prática, ao passar um parâmetro por valor, você passa apenas uma cópia do valor para a variável. E é nesta cópia que a função procedimento chamado trabalha sem afetar o valor original da variável passada como parâmetro. Tranquilo? Perfeito. Agora vamos ver como funcionaria a passagem de parâmetros por referência, by ref. Aí a coisa muda de figura. Para poder alterar o valor original, a função procedimento tem que receber o parâmetro por referência, ou seja, a função ou procedimento tem que receber uma referência ao endereço da memória da variável, passado como parâmetro, e não uma simples cópia do valor. Uma simples cópia do valor é quando é passado por valor. Ao receber um parâmetro por referência,
as alterações que o procedimento fizer serão feitas diretamente na variável original, pois agora a função tem acesso ao endereço da variável na memória, e não mais apenas uma cópia do seu valor. Vamos destacar isso aqui? Para que um procedimento possa receber um parâmetro por referência, você deve utilizar a palavra byRef, conforme o exemplo a seguir. Então, antes do parâmetro, se você quer que ele seja recebido por referência, você tem que colocar byRef. Para exemplificar esse conceito, vamos considerar o código a seguir, onde é muito parecido com o anterior, só que a única diferença é o quê? Eu usei aqui um byRef, ou seja, eu estou passando a variável por referência e não mais apenas uma cópia do valor. Eu estou passando o endereço da variável na memória. Vamos ver esse exemplo aqui na prática e vamos executar, ver se ele funciona. Vou lá para o meu editor VBA. Ah lá, ó. Criei uma função teste, declarei uma variável meu valor como inteiro, igual antes. Atribuí para ela o valor 5, aí um message box para mostrar o valor original. Daí eu chamo o procedure dobra valor e passo o meu valor como parâmetro. Só que esse meu valor, agora ele vai ser passado por referência. Então, o procedimento dobra valor, ele vai ter um acesso ao endereço de memória da variável meu valor e poderá modificá-la se for o caso. Então, chamou o dobra valor, ele vem para cá. Mostra o valor que foi recebido como parâmetro, parâmetro num, dobra o parâmetro, mostra o valor duplicado e encerra. Depois que ele encerra, ele vem para essa message box. O meu valor original era 5, como ele foi passado por referência, associado com a variável num, e aqui dentro ele foi alterado, o original também foi alterado. Então este último message box vai mostrar o valor 10. Vamos ver se é verdade? Vamos executar aqui. Valor original de meu valor, 5. Perfeito. Recebido como parâmetro, 5. Valor duplicado, 10. E agora que vem. Antes, o valor da variável meu valor, como foi passada por valor, não tinha sido alterado, porque o procedimento recebeu apenas uma cópia do valor da variável e não o seu endereço de memória. Nesse nosso exemplo, como a passagem foi por referência, o procedimento recebeu uma referência ao endereço de memória da variável. Com isso, ele vai alterar o valor da variável, que inicialmente meu valor era 5 e agora é 10. Vejam a diferença? Antes não alterou e agora alterou porque ele recebeu por referência. Vamos ver se tem algum comentário que eu esqueci aqui. Um comentário sobre o código. E aqui o valor final, que é 10 porque ele foi alterado. Observe que o valor da variável meu valor foi alterado pela execução do procedimento dobra valor. Isso confirma que a passagem do parâmetro foi por referência. Ou seja, o procedimento dobra valor recebeu uma referência, uma cópia do endereço de memória da variável meu valor, e não simplesmente uma cópia do valor da variável. Por isso que ele pôde alterar o valor da variável que estava fora do procedimento. Com isso, os comandos do procedimento dobra valor irão alterar o valor da variável meu valor, pois o procedimento tem acesso ao endereço de memória da variável, ao contrário do que acontece na passagem por valor, quando o procedimento tem acesso apenas a uma cópia do valor da variável passada como parâmetro. Perfeito, pessoal? Entender esse conceito é fundamental. E o único detalhe que para fazer com que um parâmetro seja passado por referência, você usa o byRef antes do nome do parâmetro. Se não colocar nada, ele assume o padrão que é byval, por valor. Ok? É muito importante entender esse conceito. Assistam quantas vezes forem necessárias esta lição, porque realmente isso aqui é causa de muitos erros lógicos. Nós vamos estudar os tipos de erros mais adiante ainda nesse módulo, e o erro lógico é o pior que tem, porque você executa o programa, ele não dá erro assim de parar a execução, não dá nenhuma mensagem, mas os resultados obtidos estão errados, e aí você tem que sair catando
E 80-90% dos erros lógicos que eu recebo dúvidas via e-mail é porque o programador não conhece esse conceito de passagem do parâmetro por referência. Só conhece a passagem do parâmetro por valor. Valeu? Espero que essa lição tenha sido útil para vocês, que este exemplo tenha sido útil, tenha trazido novidades e reforço. Assistam quantas vezes forem necessárias para entender bem esse conceito. E aguardo vocês nas próximas lições deste módulo. Valeu e até a nossa próxima lição. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!